Antes de começar, queria pedir para você deixar o seu joinha, o seu like positivaço, ajuda muito o vídeo e o canal também. A Mauriceia, de São Luís, no Maranhão. Qual é o mecanismo que faz com que o óleo de coco contribua no emagrecimento? São vários mecanismos. O principal dele é a sua ação termogênica. Então, está mostrado que o óleo de coco ele aumenta em 14% o metabolismo basal. Uma coisa muito interessante. E sem fazer nada, você está consumindo mais calorias. Ele facilita o processo da tireoide. Enquanto os ácidos graxos poliinsaturados eles causam um distúrbio tiroidiano, o óleo de coco, pelo contrário, tem descrição na literatura da melhora da função da tireoide em vista do óleo de coco. Tá? Uma pergunta aqui da Luciene, de São Paulo. O óleo de coco tem a capacidade de hidratar a pele ou apenas forma um filme? Não, ele não tem muita capacidade de hidratar a pele. A pele é muito rica em ômega 6. Então, se você passar ômega 6 de boa qualidade na pele, você está fazendo um tratamento interessante. O óleo de coco é muito bom para o cabelo. O cabelo ele é muito bom. Porque quando você passa o óleo de coco no cabelo, ele é absorvido e no capilar piloso, no bulbo piloso, ele inibe a 5-alfa-redutase, e aquela testosterona que ia ser transformada em DHT e aquele cabelo ia cair, e não acontece. Você vai encontrar shampoos à base de óleo de coco, com essa finalidade. Certo? Doutor Lair, a Lívia Bernardi, de Santos, São Paulo. Olá, doutor Lair, fui operada da vesícula, posso fazer uso do óleo de coco? Pode, sem problema nenhum, porque a absorção dos ácidos graxos de cadeia média que predominam no coco, eles não precisam nem da bile e não precisam das enzimas pancreáticas. Então, mesmo quem tem problema de absorção, e tem essas doenças congênitas, onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande, fibrose cística, um distúrbio pulmonar sério e má absorção, essas crianças que não engordam com nada, elas começam a fazer uso de óleo de coco, que está escrito na literatura, elas ganham peso. Olha que interessante. O óleo de coco faz quem perder peso, e quem precisa ganhar peso. Por isso que ele é conhecido como o modulador do peso. Entendeu? Porque dependendo da situação ele trabalha. Ele aumenta a absorção da vitamina A, da D, da E, da K, ele aumenta a absorção de minerais, ele não tem ácido fítico, isso é muito importante. A soja, por exemplo, tem fitatos. O ácido fítico, quando ele bate no estômago, ele quela minerais e vitaminas. Não existe ácido fítico no coco. Isso é mais um bônus do coco. Você vai ver que todo lugar que você mexer, aqui, ó, vai estudar, ó. Todo lugar que você mexer no coco, olha só, olha o que está escrito aí, ó. Ácidos graxos em alimentos, suas implicações na saúde. 1.281 páginas, 70 autores escrevendo. Tá, ó. Tá aí. Não precisa inventar nada, tá bom? A Rosana Hashimoto, de Rio Branco. Onde está a prova científica de que ácidos graxos de cadeia média têm ação antimicrobial? Isso começou em 1966, foi a primeira publicação, John J. Kabara. Dr. Kabara, que tem um livro muito bonito, tem inúmeros artigos que você vai encontrar no Google acadêmico, falecido já, inclusive o neto dele me autografou um dos livros dele, num congresso que eu estava nos Estados Unidos, que eu guardo com todo carinho. Ele foi um dos grandes pesquisadores do coco. E em 1966 ele publicou o primeiro artigo mostrando as propriedades anti-infecciosas do coco, do ácido láurico, que depois foi transformado num produto chamado monolaurina, e hoje, como eu disse, é vendido nos Estados Unidos, inclusive é um produto também hospitalar, onde lauricidin, que é o nome nos Estados Unidos. E é um produto hospitalar que é usado, inclusive, em Clostridium difficile, que é uma das causas de infecção hospitalar.
e ele tem ação sobre isso, sobre o Clostridium difficile. Tá? Luiz Gonzaga, do Rio de Janeiro. Doutor Lai Ribeiro, boa noite. É aconselhável, quem não tem acesso ao óleo de coco, tomar óleo de coco em cápsula? É aconselhável. Quem não tem cão, caça como gato. Eu acho que é uma saída, só que você tem que tomar aí umas 5 cápsulas na manhã, 5 cápsulas depois do almoço, pelo menos umas 8 a 10 cápsulas por dia, para ter um efeito significante, né? Já que você tem que tomar uma colher de sopa é 14 gramas, você imagina. Então, claro, ninguém toma a colher cheia, mas você vai tomar a cápsula, eu diria que você tem que tomar entre 8 e 10 cápsulas por dia, certo? O Pedro Ferreira, de Niterói. A água de coco também tem ácidos graxos de cadeia média? Não, a água de coco não tem nenhum ácido graxo. A água de coco é rica em cálcio, é rica em potássio, é rica em magnésio, ela é isotônica, ela é altamente hidratante, ela pode substituir, nos lugares onde mais pessoas humildes, o leite materno, em parte. Ela foi usada na Segunda Guerra Mundial, venosa, tratamento venoso, para substituir, quando falta soro. Ela é estéril, quando você abre o coco, aquela água que está lá é estéril, e ela existe, inclusive, a chamada buco, B-U-K-O, bucoterapia, que é o uso da água de coco para dissolver cálculo renal, principalmente uretral. Eles canalizam, injetam, fazem isso nas Filipinas. Injeta água de coco na uretra e o cálculo renal se desfaz. É muito interessante. Então, essa eu oriento as grávidas para tomar, entendeu? 300 ml por dia. E aqui, como eu disse, aqui em casa o consumo é de 80 a 100 cocos verdes por semana. Eu e minha esposa e os netinhos e minha filha vêm almoçar conosco toda terça-feira. Hoje foi dia. E eles tomam água de coco. Nunca tomaram refrigerante na vida. Não sabem nem o gosto. Nem o gosto. Aí o recado, então, da sabedoria do Dr. Lai Ribeiro, para você que recebe a sua família, né? Olha só, Fernando, eu acho que você tem que praticar o que você prega. Eu conheço médico que não toma remédio. Eu falo, então você não tem direito de receitar remédio. Como é que você vai receitar uma coisa para o outro que você não usa? Eu me proponho o seguinte, tudo aquilo que eu uso, que me dá certo, eu falo sobre isso. Então, tudo que eu mostrar para você aqui discutir, eu faço. Entendeu? Eu sou o exemplo. Tá? Isso é muito importante. Quando você tem confiança numa coisa, se você não acredita em remédios, você não toma remédio, você não devia estar prescrevendo remédio para ninguém. Não é verdade? Tá. O Everaldo Veloso, de Minas Gerais, faz uma colocação aqui, doutor. Para pessoas diabéticas, pode-se tomar bastante óleo de coco? Qual que é a sua relação entre óleo de coco e diabetes? Pois é, primeiro, o óleo de coco tem uma ação insulinotrópica. Ela melhora a sensibilidade insulínica, ou seja, ela facilita o receptor insulínico. O doutor Conrado Deirat, em Filipinas, e o doutor Ian Pryor, na Nova Zelândia, fizeram estudos com diabético, inclusive diabético tipo 1. Ele diminui a necessidade da dose de insulina. Isso, gente, está tudo na literatura. É só você procurar. Você põe www.scholar.google.com ou .com.br, não interessa, você vai cair num site. Na hora que você puser em inglês, porque tudo isso que eu estou falando é em inglês, tá? Você tem que pôr coconut oil e tem que pôr entre parênteses. Porque se você puser coconut oil, tudo que aparecer, vai aparecer tudo de coconut, tudo de oil e tudo de coconut oil. Essas cifras que eu dei para você aqui é entre aspas. Não é entre parênteses, não, desculpa. Entre aspas. Entre aspas. Você tem que pôr aspas, coconut oil, fecha aspas. Aí você só vai encontrar artigo que tem no título esse nome. Olha só. Você põe aspas, coconut oil, aspas, entra no Google Acadêmico, só tem trabalho científico publicado em revista indexada. Você vai encontrar mais de 125 mil citações científicas. E o cara chega para mim e fala que não tem estudo científico. Que vergonha. Que vergonha. Doutor Lair, a próxima pergunta é de Raimundo, de Alagoas. Existe alergia ao coco?
Existe sim, é raro, mas existe, tá? Isso existe. Aliás, existe alergia ao ovo, existe alergia ao leite, existe alergia sim. Se uma pessoa fizer um uso do coco e ela tiver reações histamínicas, essa pessoa tem alergia ao ovo. É muito raro, mas existe, sim. Existe. Qual é o principal efeito colateral do uso de coco? É a Sandra, de Brasília, que pergunta. O principal efeito colateral é o coco cair na sua cabeça. Não estou brincando, não. Na nossa casa de praia tem coqueiro. E quando a netinha Teté estava com menos de um ano, ela estava passeando e caiu um coco perto dela. Se tivesse caído na cabeça dela, ela não estava aqui hoje. E a quantidade, 2,5% do que é atendido no hospital de Manila, nas Filipinas, no Hospital Estadual Federal de Manila, de traumatismo craniano, é coco que caiu, você acredita? Porque como tem coco para tudo quanto é lugar, coqueiro para tudo quanto é lugar, você imagina um coco que despenca lá de cima e ele vem numa velocidade com aceleração da gravidade. Quando ele bate na sua cabeça, é praticamente mortal. Então, a quantidade de gente que o coco cai na cabeça, esse é o maior efeito colateral que eu conheço. É o lugar onde tem muito coqueiro, tem muito coco, você fica lá admirando um coco, ele cai na sua cabeça. Isso existe e isso está hospitalização e muitas vezes morte. Mais uma vez eu faço uma convite aí para você entrar no site academialaribeiro.com.br e se cadastrar lá, receber os nossos mails, todas as informações referentes às pesquisas do Dr. Larry Ribeiro. E o site nutrigenes.com.br com uma promoção aí de 20%, o cupom COCO20 você tem 20% de desconto. O Paulo Souza, de Aracaju, Sergipe, eu sempre soube que o ácido graxo mais abundante no óleo de coco é o dodecanoico. Você agora está dizendo que é láurico. Aprendi errado? Você provavelmente é químico, porque o termo dodecanoico é um termo químico oficial. É a mesma coisa que ácido láurico. Olha só, dodeca em grego quer dizer 12. Dodecanoico tem 12 carbonos. O ácido láurico tem 12 carbonos. Então, dodecanoico e láurico são sinônimos. O químico chama de dodecanoico. O clínico chama de láurico. Mas é a mesma coisa. Tá bom? A Gisele pergunta se o óleo de coco quente conserva as mesmas propriedades que o frio. Até um certo ponto, sim, porque tudo tem o seu ponto de fumaça. Se você esquentar o óleo de coco a ponto que ele atingiu o ponto de fumaça, que a gente chama, ele já começa a se deteriorar. Então, se você esquentar ele demais, você perde as propriedades. Ele começa a desnaturar, entendeu? Então, qualquer substância que você levar ao ponto de fumaça, por exemplo, pega um óleo girassol, joga na frigideira, ele começa a subir uma fumaça. Você vai ver a quantidade de fumaça que sobe. Porque você já atingiu o ponto de fumaça. Ali ele já está deteriorando, já não é óleo mais, não é aquilo mais, entendeu? Esse aqui é o problema. Então, se você for acima do ponto de fumaça do óleo de coco, você vai estragar ele sim. A Luciana Araújo pergunta, quem tem gordura no fígado pode consumir óleo de coco? Pode e deve, porque ele vai deslocar aquela gordura de lá. Ela pode, o paciente que tem esteatose hepática, pode fazer só se ele estiver muito ruim, entendeu? Morrendo moribundo. O contrário, não, vai só ajudar. Então, você pode fazer uso, sim. Você vê lá, por isso que é chamado a árvore da vida, entendeu? Porque é impressionante tudo. E a quantidade de coisa que se faz. O coco, tudo aproveita no coco, tudo. Você precisa ver que coisa, o artesanal do coco, que coisa impressionante. E, graças ao coco, todo o Pacífico Sul tem saúde, pô. Lá não se conhece nenhuma, não existe diabetes, não existe obesidade, não existe doença cardíaca, não existe Alzheimer, não existe nada, até a pessoa mudar de lá. E tem sempre o estudo mais famoso é esse que eu falei, que foi feito pelo Dr. Ian Praia, onde ele pegou pessoas de Puka Puka e pegou pessoas de Tokelau, que mudaram para Nova Zelândia, que mudaram para Wellington, que é a capital, e mostrou a deterioração. Aí eles têm as doenças degenerativas, porque quando eles chegam em Wellington, na Nova Zelândia, eles não têm coqueiro em todo lugar, como tem nas ilhas lá. Nas ilhas lá, qualquer lugar que você for, tem coqueiro, entendeu?
Então, ó, puca-puca, 75% da caloria diária advém do coco. Olha que coisa absurda. Entendeu? E lá não tem colesterol elevado, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada. Tem nada. Os idosos são saudáveis e etc. Estamos chegando aqui à reta final, aqui os últimos minutinhos aqui do nosso Hangout. Tem uma pergunta agora do João Luiz Naibert. Ele é diabético tipo 2, ele pode tomar óleo de coco? Pode tomar água de coco sem problema nenhum, sem nenhuma restrição. Pelo contrário, ele vai melhorar, porque isso também vai ajudar. Principalmente é rico em potássio, é rico em magnésio. O magnésio e potássio melhora a sensibilidade à insulina, melhora a sensibilidade do receptor insulínico, entendeu? Vai ativar a produção do chamado GUT4, entendeu? Então, pode sim. Já que está falando aqui de diabetes, o André Viana pergunta para quem tem problema da função renal, pode também tomar óleo de coco? Pode também, mas se a ureia e a creatinina estiver muito alta, aí nós já não aconselhamos, porque pode ter uma sobrecarga. Bom? O José Matoso, de Teresina, no Piauí, pergunta, pode-se fermentar o leite de coco e fazer iogurte de coco? Chama kefir, né? Se você fermentar o óleo de coco, o leite de coco, você faz o que se chama kefir, porque hoje, você sabe, 90% das nossas células não são nossas, são bactérias que estão no nosso intestino. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, há poucos anos atrás, criou um novo órgão para o corpo, que chama microbiota intestinal. Os chineses sempre disseram isso. A saúde e a doença começa e termina no intestino. Então, você usar produtos fermentados faz uma diferença enorme. Aliás, todos os lugares onde tem longevos, onde tem centenários, onde predomina, onde tem gente com mais de 100 anos indo bem, obrigado, como é o caso, por exemplo, da ilha de Okinawa, que é o lugar no mundo onde mais tem longevos per capita no mundo, tá? Você vai ver que tem produto fermentado. Lá é o natto, por exemplo. Se você fermenta a soja, um dos tipos de fermentação da soja é o natto. E o japonês, por exemplo, é conhecido por ingerir natto no café da manhã, no almoço e no jantar. Principalmente na ilha de Okinawa, onde se ingere mais alimento fermentado ainda. E todo lugar onde tem longevos, você pode procurar que tem um alimento fermentado. Então, você fazer um kefir, fazer tipo um iogurte do leite de coco é uma escolha espetacular, porque é um leite que não tem nenhum prejuízo, não vai ninguém estar alérgico à caseína, porque ela não tem caseína, não tem problema de lactose, não tem nada disso, entendeu? E vai aumentar o número de bactérias no intestino, bactérias que nós chamamos de friendly, que vão melhorar o sistema imune e tudo mais. Queria relembrar você, internauta, que o Dr. Lair aqui citou a vida do Steve, né, uma pessoa que tinha Alzheimer, e esse link está disponível aqui na nossa tela abaixo para você acessar, ou facebook.com/Lair Ribeiro Oficial, lá está a reportagem já traduzida pela nossa equipe, à sua disposição para você assistir essa reportagem. Deixa eu só fazer um comentário. Eu não quero dar aqui a impressão que óleo de coco vai curar Alzheimer. A regra é a seguinte, você pergunta para a pessoa assim, como é que esse indivíduo, esse senhor com Alzheimer, estava há 6 meses atrás? Há 6 meses atrás, ele lembrava o nome do filho. Então, provavelmente, usando o óleo de coco, ele vai lembrar o nome do filho. Quanto tempo tem que ele não anda? Ele não anda tem 3 anos. Ele não vai voltar a andar, porque à medida que vai progredindo o Alzheimer, vai havendo necrose dos neurônios. Então, não tem jeito de reconstruir isso. O que o óleo de coco faz, ele melhora a comunicação entre os neurônios. Mesmo que seja menos se comunicando, aumenta a complexidade do cérebro e aumenta o poder cognitivo, entendeu? O fato de misturar óleo de coco no café, como o senhor deu a dica aí, não altera as propriedades do óleo de coco? Não altera, porque primeiro que na hora que você coloca, o café não está a mais de 100 graus. O óleo de coco tolera bem até 177, tá? Que é o ponto de fumaça. Não altera em nada. E também, logo em seguida, isso dissolve. Então, também nem altera o café também. Nem o gosto do café altera, na minha opinião. Porque, claro, eu não uso nada no café. Eu não uso açúcar, eu não uso adoçante, eu não uso nada disso. Hoje eu uso só para dissolver
o meu óleo de coco, entendeu? Mas eu não ponho só óleo de coco no café. Eu ponho manteiga ghee, entendeu? Eu ponho triglicéridos de cadeia média, eu ponho várias coisas. Tá? Chama-se Bulletproof Coffee. Entra na literatura e vai estudar para você ver. Com as pessoas que já emagreceram 70, 80 quilos com Bulletproof Coffee. Vale a pena você ver. Ah, agora vai bombar na internet, todo mundo vai procurar o que o senhor está falando. Bulletproof, quer dizer, a prova de bala. Bulletproof Coffee. Entra lá, existem livros sobre isso, e muita gente aí tá emagrecendo e com saúde, melhorando a capacidade cognitiva. Mas primeiro você tem que perder o que eu chamo de gordurofobia, porque eles fizeram uma lavagem cerebral em você para te provar que gordura faz mal. Então, na era paleolítica, ninguém era doente, pô. Na época da sua avó já tinha mais saúde que hoje. Hoje, todo indivíduo toma remédio. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, ele toma 13 remédios por dia, pô. Isso não existia antigamente, pô. Então, tá todo mundo doente. O Mauro, de Niterói, é verdade que o uso de óleo de coco é bom para tratar a doença de Crohn? Qual é o mecanismo? É bom para tratar a doença de Crohn, sim. A doença de Crohn é uma doença autoimune e fibra faz muito bem para a doença de Crohn. E a doença de Crohn tem um processo inflamatório muito forte. Eu estou citando pela terceira vez que o óleo de coco inibe as interleucinas pró-inflamatórias. E, além disso, o ácido láurico, ele mata os fungos, as bactérias, os vírus que estão lá, contribuindo para a doença de Crohn. Então, por vários mecanismos. A última pergunta aqui, já estamos chegando ao final, doutor, é uma pergunta até bem didática aqui. O Fernando de João Pessoa, o coco é uma fruta, semente ou noz? O coco é uma semente, tá? O coco é uma semente. Muita gente acha que é fruta, mas é errado. O coco é uma semente. É o endocarpo. Tá. Tá bom? Dá tempo para mais uma pergunta ou vamos encerrar? Pode fazer a última pergunta. A Natália Barbosa é técnica em nutrição em Manaus. Estive há pouco tempo no Maranhão e lá as pessoas usam muito óleo e azeite de coco babaçu. Gostaria de saber se este tem as mesmas propriedades e benefícios do óleo de coco tradicional. Não, não tem. O óleo de babaçu, ele tem uma propriedade muito interessante. Enquanto que o óleo de coco tem 48% de ácido láurico, o óleo de babaçu tem 44%. Então, no que diz respeito ao láurico, ele é praticamente igual ao óleo de coco, mas ele não tem o capróico, o caprílico, o cáprico, entendeu? Ele fica devendo nesses outros lados. Já que você mencionou isso, existe um outro óleo chamado óleo de palma. Você conhece também com o nome de óleo de dendê. O óleo de palma, existe o óleo de palma e o óleo do caroço de palma. São óleos totalmente diferentes. Se você faz o óleo da polpa da palma, ele não é parente do óleo de coco, é muito longe. Agora, se você faz o óleo da semente, do caroço do óleo de palma, ele é praticamente irmão do óleo de coco. Só que você tem que pensar o seguinte, você imagina um produtor de óleo de palma e de óleo de caroço de palma. Olha a tentação que ele tem de misturar, porque o caroço é desse tamanho, a palma é desse tamanho, ó. Então, se eu vou produzir só do caroço, eu tenho que cobrar muito mais caro. E às vezes a pessoa não... Muitos de vocês estão entendendo essa diferença pela primeira vez. Então a pessoa não fala assim, pô, se o óleo da palma é tanto, por que eu vou pagar 3, 4 vezes mais pelo de caroço? Então o que o sujeito faz? Ele mistura um pouco do de palma e do caroço. E no fim não dá nada de diferença, entendeu? Que é o óleo do dendê, que aí isso é misturado. Doutor, já que o senhor falou de um outro óleo e acabou de chegar aqui, eu acho que é interessante. Qual a vantagem do uso do óleo de coco e óleo de cártamo juntos, já que você está falando de outros óleos? É benéfico? Existe um sinergismo. Não é muito grande, mas existe, tá? Para entrar na discussão do óleo de cártamo, nós temos que marcar outro hangout. Mas existe, sim, uma sinergia. Pequena, mas existe. É melhor, se você fizer combinado, é melhor do que fizer sozinho, tá? Mas aí você tem que fazer, no caso, esse só vai fazer na forma de cápsula, entendeu? Porque você não vai ter o produto em si para trabalhar. Tá. Doutor, quer deixar sua mensagem final? Chegamos ao final aqui. Eu gostaria de citar uma frase da Cora Carolina, você sabe, essa escritora brasileira, morreu já em 1985, mas continua presente aí as ideias dela.
ela começou a escrever o primeiro livro, ela tinha 76 anos. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela dizia assim, ó, feliz é aquele que transfere o que aprende, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu estou muito feliz essa noite, porque eu tive a oportunidade de transferir para você, não é só esse conhecimento, eu te dou o caminho das pedras. Pô. Você que descobriu o Google Acadêmico, isso é outro mundo, entendeu? Quantas coisas o cara fica lá, isso aí não é científico. Você abre o Google Acadêmico e mostra. Vitamina D3 e prevenção de doença cardíaca. Ah, isso não tem nada a ver. Você vai lá e coloca lá, Vitamin D3 and Prevention of Heart Disease. Pô, milhares de artigos. E aí, como é que fica? Ah, hormônio bioidêntico não existe. Você entra no Google Acadêmico, Bioidentical Hormones. Tem lá 1.220 artigos científicos. E aí, como é que você fica? E está lá um poder. Aí você fala, poxa, eu falo para os outros que isso não existe, olha aí. Como é que uma coisa pode não existir e ter 1.220 artigos científicos? Com o título, Bioidentical Hormones. E aí, como é que fica? Aí isso é uma lição de humilhação, de humildade, entendeu? A pessoa fala, poxa, eu preciso fazer meu dever de casa. Então, você aprender www.escola.google.com ou .com.br e você colocar isso em inglês, isso é um instrumento para você imbatível, porque agora nós fizemos a democratização da informação científica. Qualquer indivíduo, sendo cientista ou não, sendo pesquisador ou não, entrou no Google Acadêmico, que tem uma plataforma muito maior que o PubMed, porque eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais jornais científicos lá do que o PubMed, eles têm várias línguas diferentes que você traduz na hora. Olha o que isso te dá de conhecimento. E no momento que você viu lá publicado, estudado, avaliado, ninguém te convence do contrário, entendeu? Ninguém te convence do contrário. É muito interessante isso. Eu acho que é mais do que tudo é isso, é você aprender a cuidar da sua saúde. Você e seu médico têm que fazer parceria. Se você chegar no médico, aquele médico que diz assim, aqui eu sou doutor, eu sou médico. Isso não existe mais, pô. Essa mágica do jaleco branco acabou, pô. O médico tem que criar uma parceria com o paciente. Porque o paciente, muitas vezes, hoje, graças ao Dr. Google e agora ao Dr. Google Acadêmico, ele chega no consultório do médico sabendo mais do que o médico na doença dele. Não tem nada de errado nisso. O médico tem que ver as 22 mil doenças que existem, o nome de 22 mil, ele tem que ver só a dele. Ele não está fazendo mais do que obrigação, mas vira uma parceria. Então você começa a trocar ideias com o seu médico, e eu estimulo você a fazer isso. Porque isso não é o futuro, isso é o presente, está aqui. E o médico não sabe, fala que a óleo de coco não serve para nada. Você leva lá 10, 20, 30, 50, 100 artigos, como eu tenho aqui no meu computador, eu estou escrevendo um artigo científico sobre óleo de coco, e isso será distribuído para todos vocês que fizeram isso aqui, com todas as citações ali. Ó. Você vai lá e olha, ele está lá, não tem conversa. Não é minha opinião. Quem sou eu? É estudo científico que está disponível para qualquer um, poxa. Entendeu? É um grande cala-boca. Então, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tchau. Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama. Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom?